Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 21 de Iyar, 5.783. Estamos no dia 12 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós vamos concluir o livro de Levítico. Hoje nós estamos na nossa penúltima aliá, e a nossa Parashá final é Berukotai, nos meus estatutos, significa. E hoje e amanhã estaremos então com as duas últimas aliot, as duas últimas leituras do livro de Vaikra, Levítico. E aí nós estaremos encerrando então o livro de Levítico. É o terceiro livro dos 5 livros, restando ainda Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio, para o nosso estudo diário, né? Então, vamos em frente nessa nossa jornada aqui preciosa, amém? Estamos aí com... voltando nos probleminhas técnicos de última hora, hein? Misericórdia. Mas vamos em frente. Hoje é o 6º dia da semana, é o 6º dia para o Shabat. Então, nós estamos aí na preparação para o Shabat, né? E as luzes especiais de Shabat se acenderão hoje às 17h14, né? Os dias estão ficando mais curtos, as noites estão começando a ficar mais longas, né? Estamos aí em período de outono e inverno, né? Então, os acendimentos das luzes começam a ficar mais cedo, bem como também a Havidalá, o encerramento do 7º dia para os 6 dias comuns, também começam a ficar mais cedo. A Havidalá amanhã acontecerá às 18h09, né? Então, agora, daqui para frente, nós vamos aí tendo dias mais curtos e noites mais longas, né? É o solstício de inverno, né? Outono e inverno aí que nós estamos vivenciando aí, ok? Então, às 17h14 de hoje é o acendimento das luzes especiais de Shabat, né? Baruch Hashem aí. Vamos mandar um Shabbat Shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares, né? O Maurício Coelho, Leandro Rodrigues, a Marinalva Nascimento, o Marcelo Gonçalves Ribeiro, da cidade de Seropédica, lá no Rio de Janeiro, a Denise Barreto, de Guarulhos, Grande São Paulo, a Nagai Silva, lá do Rio Branco, né, no Acre, Abimael Amorim, da cidade de Glória do Goitá, no Pernambuco, o Cláudio do Jardim Botânico, né, do Distrito Federal, Brasília, o Eduardo Faria, né, e a Alessandra Garcia, né, da cidade de Formiga, Minas Gerais, né, é o nosso shalom aqui para os amados aqui, né. Temos aí o Pedro Reis da Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, né, o Euler Gabriel e o Claudemir Messias, ao Zair Leal, de Feira de Santana, lá na Bahia, né, o casal Maristela Correia e o Ronaldo Correia Maciel, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, a Rosa Maria Simplício Farias e o marido Adamo Jordão, lá de Bertioga, litoral norte de São Paulo, né? Nosso litoral. Temos aí também o Hildebrando Barbosa Gomes, também lá do Rio de Janeiro, o Ayrton Freitas, de Manaus, Amazonas, né? Baruch Hashem, por essas vidas que estão aí conosco, né? A Miriam Oliveira Vidal, lá da Serra do Mel, né? Rio Grande do Norte, né? O Gustavo Borges, Florianópolis, Santa Catarina, Baruch Hashem, né? O Flávio Vieira Ribeiro, São Paulo, capital, né?
A Roselita Borda, lá de São Francisco do Sul, Santa Catarina, né? Temos a Roseli Carvalho, né? A Roselita Borda Carvalho, lá de São Francisco do Sul, né? A Maria Cristina Arrebola, de São Paulo, capital. Janiel Oliveira, de Matriz de Camaragibe, lá em Alagoas, né? A Conceição Alvarez, também de Valinhos, interior de São Paulo, né? O Paulo Viana, lá, João Luiz Martins, do Rio Grande do Sul, são, né, alguns das pessoas aí que estão conectadas em A Tarde com a Torá, ok? Hoje nós estamos numa contagem do Homer de número 36. Então, nós estamos adentrando hoje na 6ª semana da contagem do Homer. Ou então, seja, nós temos 2 semanas pela frente para concluirmos a contagem do Homer e também, né, estarmos aí nos preparando para a festividade de Shavuot, né, recordando a entrega da Torá, a outorga da Torá, né, e é uma festividade que ela é recheada, né, na sua característica, né, ela é recheada de laticínios, né, e os seus derivados, né. Então, dentro desse aspecto aí, o leite, né, e os seus derivados tem conexão exatamente com a Torá, no sentido de que é o leite essencial para as crianças, para que dão os primeiros passos na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, a festividade de Shavuot, onde vamos recordar que há 3.335 anos atrás aconteceu esse fato, a outorga da Torá, e então nós vamos aí fazer alguns fatores, né, que é pertinente a esta festividade, e entre elas, né, o momento festivo, né, que é a alimentação à base de leite e os seus derivados, ok? Então, ao entrarmos nessa 6ª semana, nós temos pela frente, a base dessa semana é Yesod, que significa vinculação e alicerce. Então, o nosso rabino Simon Jacobson, né, do Rabad, ele fala para nós da seguinte forma sobre vinculação e alicerce, que é a base desta semana, né? A união, o vínculo, é a conexão emocional máxima. As primeiras 5 qualidades que nós temos da nossa alma, que é amor, disciplina, compaixão, persistência e humildade, que corresponde a Hesed, Gevorah, Tiferet, Netzar e Hod. São interativas, porém ainda manifestam dualidade. Há quem ama e há alguém que é amado. Essa é a característica da vinculação, do alicerce. Então, o doador que ama e o receptor que é amado, né? Então, nós temos essa característica de Esod. A ênfase está nos sentimentos de um indivíduo, não necessariamente na reciprocidade. O vínculo ou união, por outro lado, é uma fusão completa dos dois. Então, o vínculo, o alicerce, ele estará numa mão dupla, por assim dizer, né, dentro do aspecto da dualidade, que é exatamente essa, o receptor que doa amor e o receptor, melhor dizendo, que recebe amor, e o doador que doa o amor. Então, nessa mão dupla aí, se forma um vínculo, se forma um alicerce, quem ama e quem é amado. Então, cria realmente esta união, este vínculo, né, essa conexão de emoção máxima dentro desse aspecto aqui. Por isso, o vínculo ou união é uma fusão completa dos dois. Então, por isso que nessa via de duas mãos vai e vem, né, ele tem exatamente essa questão, quem ama e quem é amado, né? Então,
é o doador e o receptor. Sem vínculo, nenhum sentimento pode ser realmente concretizado. Ou seja, se não há um vínculo, um alicerce, uma união dentro desse aspecto, né, realmente de um amor real, um amor verdadeiro, não havendo vínculo, então, de fato, não existe nenhum sentimento. Para que possa haver um vínculo entre as pessoas, precisa ter, para que haja realmente um sentimento real de amor, é preciso ter um vínculo real, um vínculo verdadeiro, para o amor verdadeiro se revelar. Se não há um vínculo verdadeiro, que é a união, né, a conexão emocional entre as duas partes, então não haverá realmente uma união, uma unidade entre as duas pessoas. É o caso, por exemplo, mais simples, né, que vai ser citado daqui a pouco, é o marido e a esposa. Se o marido e a esposa não têm vínculo, não tem nada. Se o marido e a esposa não têm união, esse vínculo de união, onde realmente há uma fusão entre os dois, no sentido de que quem ama e quem é amado, há reciprocidade, então, se há realmente a conexão, ela é real, ela é verdadeira, e as emoções, elas são puras e verdadeiras, né? O exemplo que nós estamos dando de marido e esposa, mas também tem a questão de pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, irmãos, né, entre si, amigos, né, pessoas que são amigas realmente. Então, havendo esse vínculo, esse alicerce, acontece uma união, né, de emoções máximas entre as pessoas envolvidas dentro de Yesod, e isso daí vai se solidificando de forma contínua. Vamos ver o que nos fala ainda mais, né, o Rabino Jacobson. Então, o vínculo significa conexão. Não somente ter sentimento pelo outro, mas estar ligado ao outro. Não é só uma questão de sentimento, porque o sentimento ele também é volúvel. Se ficar só no sentimento, é um sentimento de altos e baixos. Mas esse verdadeiro vínculo, que significa conexão, né, ele está além de sentimentos. Existem sentimentos, obviamente, mas só que o vínculo, Yesod, vínculo, alicerce, ele vai além das emoções. As emoções é uma consequência natural de um vínculo verdadeiro, onde realmente há um amor fraterno verdadeiro entre pessoas, certo? Então, por isso, o vínculo significa conexão. É estar conectado com a pessoa, ok? Não é somente compromisso parcial, e sim devoção total. Então, não existe uma coisa superficial. Há uma devoção total, realmente, entre as partes. Não é somente compromisso parcial, e sim devoção total. Ele cria um canal entre aquele que doa e aquele que recebe. O vínculo é algo eterno. Então, quando as pessoas elas têm esse vínculo e cria-se realmente essa conexão, então tudo que está relacionado com essas pessoas, né, o amor fraterno, a tzedakah, a amizade, o respeito, a conexão, ela se torna forte, porque as suas raízes, elas sempre estarão na Torá. E as pessoas vão viver essa realidade. Uma realidade que é um vínculo, que é algo eterno. Então, por isso, muitas vezes as pessoas dizem assim, o meu amor por você é além da vida. Isso significa, é eterno. E dentro desse aspecto, cria-se um vínculo, cria-se um alicerce. E quando há verdadeiros sentimentos aí, que foram devidamente curados, sarados, então se forma essa conexão, esta união, certo? E nesse sentido, as pessoas envolvidas nessa vinculação, nesse alicerce, então o seu amor, seja marido e esposa, pais, filhos, filhos e pais, irmãos,
amigos, etc. e tal, é um vínculo que é eterno. Ele vai além da vida, porque ele é verdadeiro, ele é autêntico. Então ele desenvolve uma união duradoura que perdura de forma viva e eficaz para sempre, através dos frutos perpétuos que ele cria. Então, esse vínculo, essa união, essa unidade entre as pessoas vai criando frutos perpétuos, né? É a amizade, é o amor, o respeito, a honradez, né? As pessoas vão criando esse vínculo entre elas e realmente é algo que se torna eterno, né? Aí, um exemplo, né? De repente, uma amizade de 30, 40 anos, de repente, por nada, acabou-se. Pá! Rompeu-se o vínculo entre as pessoas ou entre famílias, né? Por exemplo, né? Mas cadê o amor que estava aí, parecia um amor tão verdadeiro durante 30 anos, 40 anos? Eram apenas emoções, mas não havia vínculo, não havia alicerce, não havia conexão entre as pessoas. Era apenas emoções. Só emoções não dão frutos eternos. São questões de momentos, né? De repente, por qualquer bobeira, por qualquer besteira, né? Famílias que viviam entre aspas, né? Viviam num amor fraterno que parecia verdadeiro por longos anos, de repente se desfez. Porque não era um amor verdadeiro. Era apenas emoções, entendeu? Vinculação é a base da vida. Uma pessoa sem vinculação, ela não vive, ela vegeta. Uma pessoa que não tem conexão com outra pessoa, ela vegeta. É necessário uma vinculação entre pessoas. É a base da vida. Por que que tem gente que fala assim, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu só estou esperando a morte chegar, porque eu não tenho mais o que fazer. Perdeu o vínculo, ou se tinha algum, perdeu. Ou nunca teve. Por quê? Porque não teve compromisso. Não teve comunhão, união. Sim. Quando se existe, seja a época que for, seja com quem for, há uma verdadeira vinculação alicerce. Morreu fulano, morreu Beltrano, só eu fiquei. A vida acabou? Não. Há outras pessoas aí para se manter um vínculo de uma amizade respeitosa, um amor fraterno verdadeiro. Não acabou o mundo. É preciso criar novos vínculos, novos alicerces, para que a vida tenha sentido. Quando as pessoas perdem o sentido da vida, é porque não tem vínculo, está sem alicerce. E é preciso fazer novas amizades, novos conceitos, etc. e tal. Então, a vinculação é a base da vida. Por quê? Porque a vinculação, ela é a coluna vertebral. É o que te mantém em pé. É o que te mantém vivo. É o que te mantém com sentimentos humanos. É o que faz você realmente se sentir humano. Entre elas, que você tem essas qualidades, esses atributos da nossa alma, que são 7 emoções: amor, disciplina, compaixão, persistência, humildade, vinculação e nobreza. São as 7 características da nossa alma. É o que nos mantém vivo. E a vinculação é a base dessa coluna vertebral. É a vinculação que faz um elo de ligação com as outras 6 emoções e faz com que a coluna permaneça em pé. E é por isso que você não pode permitir que entre na sua vida aquela questão: não me resta mais nada. Não pode. E por isso, né, é a coluna vertebral e emocional da psique humana. Toda pessoa precisa vincular-se para florescer e crescer. O vínculo entre mãe e filho, por exemplo, entre marido e esposa, entre irmãos e irmãs, entre amigos íntimos, é o vínculo. É o vínculo que faz florescer e crescer.
porque é a coluna vertebral, é a coluna mestra da pessoa poder viver, andar em pé. O vínculo é afirmação. É a afirmação que você é gente, que você é humano, que você tem sentimentos bons, que você tem vida. E é por isso, é o vínculo, é a afirmação. Onde dá para você aquele sentido de vida, eu sou importante, eu sou importante para alguém, eu sou importante para mim mesmo. Tem alguém que é importante para mim. Eu não estou só nesse universo, né? Então, é o vínculo, né? Eu me importo com pessoa X, pessoa Y se importa comigo. Há um vínculo, há uma amizade verdadeira, genuína, há um amor fraterno. A vida. O vínculo também estabelece a confiança em si mesmo e nos outros. Eu não confio em mais ninguém. Isso significa quebrar o vínculo com a humanidade. Há gente muito boa ainda nesse mundo, senão esse mundo já teria se esfarelado todo. Há muita gente boa. Mas eu não estou vendo ninguém bom, porque você está com seus olhos ofuscados. Você está sem o colírio da Torá. E você só vê coisa negativa, coisa ruim, coisa má. Porque os seus olhos estão sem o colírio da Torá, sem estudo da Torá, sem as preces diárias, sem techuvá, sem tzedaká, sem estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações. Ela também inspira segurança. A yesod, vinculação, alicerce, ela também inspira segurança. Você se sentir seguro que você está vivendo o seu monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, você está em segurança. Você não está sozinho, você está conectado com pessoas que estão vivenciando monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você tem outras pessoas que você se conecta para poder transmitir esta mensagem, como diz o profeta Isaías. Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam a Torá, a palavra divina, que anunciam os dias de Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, a vinculação, ela inspira segurança. Eu sei no que eu creio, eu sei o que eu estou esperando. Eu não estou aí que nem uma barata tonta, não. Eu não estou que nem o João Bobão, daquelas de porta de loja, que o vento toca, ele balança para tudo quanto é lado. Não tem firmeza, não tem segurança. Não. Eu tenho sim segurança, porque eu tenho vínculo, eu tenho yesod na minha vida, eu tenho alicerce. Porque eu estou conectado com estas coisas e com pessoas. Sem vínculo, preste atenção nessa parte agora. Sem vínculo e nutrição, não podemos nos realizar e sermos nós mesmos. Sem vínculo e nutrição, não podemos nos realizar e sermos nós mesmos. Esta é uma questão muito negativa. As pessoas negativas, elas não têm vínculo, elas não têm nutrição a partir do campo espiritual. Sem Torá, não tem vínculo nem nutrição. A sua alma, ela precisa de nutrientes como o seu corpo físico precisa. A sua alma, a sua psique, ela precisa estar cada vez mais com um vínculo no divino, em Deus. Se não é apenas uma mente fria, calculista, insensível. O vínculo canaliza todas as 5 qualidades precedentes numa única união construtiva,
dando-lhes o sentido de alicerce. Ou seja, nós estamos na sexta semana, que a base é a Yesod, vinculação alicerce, e ela vincula, canaliza para as outras 5 qualidades anteriores a Yesod. Ou seja, as 5 qualidades anteriores a Yesod é Hesed, amor, bondade, benevolência, Gevurah, disciplina, força, severidade, Tiferet, que é compaixão, Netzar, que é persistência, e Hod, que é humildade. Então, dentro desses aspectos aqui, é onde que Yesod mantém de fato essa vinculação com as 5 características anteriores das qualidades da nossa alma. É Yesod que monta esse alicerce com amor, disciplina, compaixão, persistência e humildade. Então, sem o vínculo, sem nutrição para alimentar essas qualidades espirituais, e o ingrediente está na Torá, prece diária, estudo das 7 leis de Noa, as suas ramificações, a Techuvá, o retorno a Deus para um genuíno, verdadeiro arrependimento, de sedaká, doações, dízimos, ofertas, atos de bondade, atos de caridade. Se não tem essas coisas, você está sem alicerce. E é através desse vínculo que você tem conexão com as outras questões, das outras qualidades da sua alma. Enquanto todos os outros sentimentos humanos são emoções individuais, plantas separadas de uma mesma construção, e cada um deles é um componente necessário da experiência humana. O vínculo canaliza e integra todos numa única ligação, que cria o alicerce sobre o qual a estrutura das emoções humanas se assenta firmemente. União e vínculo é entregar-se por inteiro, sem reservas. Não é apenas uma emoção, mas sim todas elas juntas. Então, Yesod traz o vínculo de amor, disciplina, compaixão, persistência, humildade, traz como um todo. Se forma uma base. E você firmado nessa base, você é invencível. Você é infinito. Como é o seu Deus, como é o nosso Deus. Você vai além. Você vai além das suas forças. Você vai além daquilo que lhe é pedido para poder revelar amor ao próximo. Você faz mais do que simplesmente falar palavras bonitas de consolo, conforto ao próximo. Você toma outras atitudes por amor. Você vê o que a pessoa está precisando no campo não somente espiritual, mas no campo físico, no campo financeiro, no campo material. Você vai além, porque você tem Yesod, você tem vinculação, você tem alicerce para ir além, muito além. Dentro desse sentido, então o vínculo ele canaliza e integra todos numa única ligação que cria o alicerce sobre o qual a estrutura das emoções humanas se assenta firmemente. Ninguém, nenhum papagaio de circo vai te mover ou remover da sua ação como monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, não somente no serviço a Deus, mas também no serviço ao seu próximo, nas causas nobres, onde há estudo de Torá, por exemplo. Então ninguém vai te mover disso. Não é isso, não é aquilo, não é mexericos. Você não vai olhar de forma negativa, sempre positiva. Você não vai olhar procurar defeitos, mas você vai procurar sempre aquilo que é bom, de construção construtiva. E vai somar a estas coisas, né? Então, união e vínculo é entregar-se por inteiro e não de forma parcial. Assim que Yesod completa o espectro das primeiras 6 emoções,
né? Então, Yesod é o vínculo, é o alicerce. Yesod como base e fundamento é diferente de um alicerce comum, um alicerce simples. Ele não fica somente abaixo dos mais altos níveis de estrutura, ele envolve todos eles, ou seja, nós estamos na sexta semana e Yesod é a sexta característica destas qualidades das emoções da nossa alma. Acima de Yesod, nós temos os outros 5. Amor, disciplina, compaixão, persistência, humildade. Mas Yesod, ele não permanece por baixo. Ele não permanece numa linguagem para entendermos. Ele não permanece rebaixado. Muito pelo contrário, ele se envolve com todas as outras características, com todas as outras qualidades da nossa alma, das emoções, e ele faz uma união. Ele cria vínculo entre o amor, disciplina, compaixão, persistência, humildade, nobreza. Ele não deixa nada isolado. Ele não fica isolado, mas ele faz com que realmente haja união e unidade entre os 7, ou as 7 características das emoções da nossa alma. Por isso que Yesod, entre outros detalhes, está conectado com a sexta emoção, com o 6º dia da criação, quando o ser humano foi criado, a vinculação, o alicerce, a obra-prima de Deus, criado por último, para ter um vínculo entre o divino e o humano, entre o mundo espiritual e o mundo físico, o ser humano. Yesod, conexão, vinculação, alicerce. Por isso, Yesod como base e fundamento é diferente de um alicerce comum. Ele não fica somente abaixo dos mais altos níveis de estrutura. Ele envolve todos eles. Uma efetiva pedra fundamental, base, alicerce da psique emocional não pode ficar separada, mas deve incluir e permear todas as emoções. Somente então a ligação, que é a vinculação, pode ser construtiva e permanente. Por isso que os seus efeitos são eternos. Porque ele faz de partes, ele faz um. Ele faz um todo. Ele une, é o vínculo que conecta um ao outro. É uma corrente que liga elos entre si. É o alicerce que faz com que realmente as nossas emoções possam ser maduras, firmes, né? Sábias. Por isso hoje a contagem do Homer, 6º dia da semana e o 1º dia da 6ª semana da contagem do Homer se faz assim. Hoje é o dia 36, ou seja, 5 semanas e um dia do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 36, ou seja, 5 semanas e um dia do Homer. E assim junto vamos contando o Homer e vamos curando as nossas emoções e vamos refinando a nossa personalidade. Então hoje nós temos Hesed, Shebei Yosed, Yesod, melhor dizendo, Hesed, Shebei Yesod, que significa amor na vinculação. Para a nossa continuidade das reflexões, o amor é o coração do vínculo. Você não pode unir-se e se ligar a algo ou alguém sem o amor. Sem o amor, você não tem vínculo com nada, com ninguém. Nem com você mesmo. Quem não tem amor, ele mantém vamos dizer assim, um vínculo com o seu ego, com o seu egocentrismo. Ele se torna um ególatra. Ele não ama nem a si mesmo. Por quê? Porque a egolatria, ela também tem um ponto final. Não tem como um ególatra se salvar, por assim dizer. Porque ele é tudo, não Deus.
Ele é o único objeto de amor, e não a Deus e o próximo. As coisas nobres, as causas nobres. Então aí ele simplesmente se torna um ermitão, alguém isolado de tudo e de todos. O amor estabelece uma base segura sobre a qual pode ser construída a união. Sem amor não existe base para uma união, para um vínculo. Vínculo, amor, estão conectados. Vínculo vem conectar com a questão de base, vinculação, alicerce, vem vincular o amor. E sem o amor é nada. Com o amor se estabelece uma base segura, né, que pode ser construída uma união firme, estável e eterna. Se você tem dificuldade de se vincular, examine o quanto você ama a pessoa ou a experiência com que você deseja se ligar. Olhe quanto você ama a pessoa. Veja o grau disto. Eu tento me ligar efetivamente sem antes promover uma atitude afetuosa. Expresso a minha ligação de uma maneira carinhosa. Você precisa rever os seus conceitos. Ah, aquela pessoa não gosta de mim. Será que aquela pessoa não gosta de você ou você está agindo de forma não afetuosa? Você está agindo de forma não carinhosa? Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever as suas atitudes, ok? Exercício do dia. Demonstre a ligação que você tem com o seu filho ou uma pessoa amiga através de um ato de amor. Pratique um ato de amor. Vejam bem, amados, que quando nós falamos aqui, né, numa próxima oportunidade, vamos falar de forma um pouco mais profunda, por assim dizer, mas vejam bem, quando nós estamos na sexta semana, penúltima semana da contagem do Homer, para a cura das nossas emoções e o refinamento da nossa pessoa, da nossa personalidade. Vejam bem que quando nós vamos para todas essas questões que nós temos a nossa reflexão, né, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod e Malhut, nós temos aqui uma conexão com a Sefirot, as 10 emanações de Deus. Nós temos uma conexão com Deus, primeiramente. Então, o que os nossos sábios trazem para nós, principalmente o Rabino Yitzhak Ginsburg, falando sobre essa questão, ele diz para nós sobre esses preceitos aqui. Esses preceitos das 7 atributos emocionais da nossa alma, ela tem uma conexão com os atributos divinos e ela tem uma conexão com os preceitos de Noah. As 7 leis universais de Noah. Vejam bem, quanto à questão da Sefirah, nós temos aí Hesed, Gevurah, etc, etc. O preceito é o preceito das 7 leis de Noah. E a parte do corpo, qual é a ligação? Então o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós da seguinte forma, para nós podermos compreender o que é, de fato, a contagem do Homer, para curar as nossas emoções e refinar a nossa personalidade. Então, dentro da Sefirah Hesed, que é benevolência, amor, etc. e tal, o preceito das 7 leis de Noah, nós temos a proibição de cometer adultério. Está conectado com Hesed, que é benevolência, amor. Então, o seu preceito dentro das 7 leis de Noah é exatamente a proibição de cometer adultério. Quem tem Hesed não comete adultério. E qual é a ligação que tem com a parte do corpo, a Sefirah Hesed, o preceito proibição de cometer adultério? Qual é a parte do corpo que tem conexão? É exatamente o braço direito,
que simboliza o braço da bondade, da misericórdia. Cometendo adultério, faltou o amor de Hesed, a benevolência. O braço direito, que corresponde exatamente a essa bondade para com a pessoa amada, seja o marido ou a esposa, no caso específico, certo? Faltou o braço direito. Ele ser, a pessoa, ser o braço direito, porque ele falhou em Hesed, na benevolência, no amor. Ele cometeu adultério. O seu braço direito, que era para ser o alicerce, a base da pessoa amada, fracassou. Gevurah, que está conectado com poder, força, disciplina, certo? É a segunda Sefirá. Qual é o preceito dentro das 7 leis de Noah? Exatamente proibição de assassinato. Qual é a conexão com a parte do corpo? O braço esquerdo. Que é exatamente o quê? A severidade. Por isso, a proibição de assassinato. Cuidado com o braço esquerdo, que simboliza o quê? A severidade, a força. É onde precisa o quê? Refinar esta emoção. Está entendendo o curar, o sarar as nossas emoções? Vamos para a terceira Sefirá, que é Tiferet, que é beleza, harmonia, compaixão. Qual é a conexão com o preceito das leis de Noah? Proibição de roubar. Qual é a conexão com a parte do corpo? O tronco. Roubar, porque roubar significa violência, é a força do corpo, é a força do tronco, é a trombada, pá, rouba e tchau, entendeu? Então, Tiferet, beleza, então é proibição de roubar, por quê? Porque roubar é coisa feia, seja um palito de dente, seja uma folha de papel sulfite lá na mesa do escritório onde você trabalha, que você não pediu para ninguém para pegar e levar embora e você levou. E por aí afora vai, entendeu? A quarta Sefirá, Netzar, que está conectada com vitória, eternidade, persistência, firmeza, ambição. A conexão com o preceito das 7 leis de Noah, proibição de idolatria. Qual é a conexão com a parte do corpo? Perna direita, em frente, em marcha, firme com o seu pé direito para a vitória, para a eternidade, servindo o único Deus e não caindo na idolatria. Quinta Sefirá, Hod, que é esplendor, reconhecimento, gratidão, humildade, né? Qual é a parte das 7 leis de Noah? Proibição de blasfêmia, não blasfemar contra o nome sagrado de Hashem. A perna esquerda é a parte do corpo que está conectado com esta Sefirá, com este preceito das 7 leis de Noah. Ou seja, né, não deixa a tua perna esquerda dominar-te para blasfemar contra o nome de Deus. Mas use do esplendor do reconhecimento, da gratidão. Ou seja, purifique, sare, cure realmente o seu desvio da perna esquerda, no sentido de fazer qualquer tipo de blasfêmia contra o nome de Hashem. A sexta Sefirá é Yesod, que é a fundação, alicerce, é o vínculo, é o fundamento, é a união. Qual é a conexão com as 7 leis de Noah? Proibição de comer a carne de um membro extraído de um animal vivo ou de beber o seu sangue. Qual é a parte do corpo? O órgão da procriação, o órgão reprodutor do homem ou da mulher.
Está conectado com isso, porque Yesod é fundação, é vínculo, é união. Então, proibir de comer carne de um membro extraído de um animal vivo ou beber o seu sangue, obedecendo esse preceito, nós estamos de fato honrando o quê? A fundação, que é o órgão reprodutor. E os órgãos reprodutores do homem e da mulher se tornam órgãos saudáveis, porque estão em conexão com Hashem. Estão sendo curados, sarados, porque não estão comendo membro de animal extraído de um animal vivo, sem o abate correto, né? E a sangria, não estão bebendo sangue deste animal. E a sétima sefirá, que é Malhut, que está conectado com nobreza, soberania, liderança, né? O preceito das 7 leis de Noah é estabelecer sistemas jurídicos. E qual é a conexão que tem com o corpo? A boca. A boca. Entendeu? Então, está conectado, estabelecer sistema de justiça. A boca, por quê? Porque a boca vai ditar a sentença, né, jurídica, a sentença judicial. Por isso, Margut, reinado, nobreza, soberania, liderança, ela precisa estar conectada com realmente um sistema jurídico correto, sem corrupção, sem cometer injustiças. Então é a nossa boca, está conectado com a nossa boca, onde nós temos que tomar cuidado o que falamos, para que nós não venhamos, em hipótese nenhuma, cometer um ato de perversão. Então, resumindo esta questão aqui, amados, então, dentro dessa questão dos preceitos aqui, baseado na Sefirá, ok? Pela ordem da Sefirá, uma outra oportunidade, nós vamos ver aí a sequência, né? Organizada por aqueles que estudam, né, a Kabbalah, a Torá oral, etc. e tal, onde vem trazer uma estrutura de forma um pouco, na sua ordem, de forma um pouco diferente. Mas isso é para outra oportunidade. Então, para resumirmos isso, Hesed, benevolência, amor, o preceito, proibição de cometer adultério, e o braço direito é a conexão. Ou seja, de forma simples, essa é a questão. A falta de amor, a falta do vínculo, ela faz com que as pessoas venham agir de forma perversa. Por isso que cometem adultério. Porque o adultério é uma perversidade. É romper barreiras da confiança, da amizade, da benevolência, da harmonia, da firmeza, do esplendor, do fundamento, da soberania. Porque não tem nada melhor do que realmente, no caso específico, um casal poder viver bem, muito bem, na fidelidade de um para com o outro. Isso transcende todo o nosso universo. Um casal assim, ele viaja bilhões, trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de quilômetros para sair desta dimensão terrena e chegar à presença divina, o trono da graça de Hashem. E dentro dos demais níveis, né, nós procurarmos transcender da mesma forma. Então, por isso, Yesod, que é o vínculo, o alicerce, que une todas as outras sefirot, todas as outras qualidades, para que nós possamos refinar a nossa personalidade e curar realmente as nossas emoções. Ontem nós falamos, estamos aqui através da tarde com a Torá, nós temos criado esse vínculo contigo. E eu sei que tem pessoas assim que se sentem tão afeiçoado comigo e com a Edna, que parece assim que nós já nos conhecemos há muito tempo e que nós convivemos no mesmo lugar.
Nós temos, a Edna e eu, nós temos esse sentimento para convosco. Eu sei que muitos de vocês têm esse mesmo sentimento conosco. Pessoas que falam assim, ó, estou mudando para Bauru, por exemplo, para ficar junto com vocês aí. É um exemplo que a gente está dando aí, né? Ó, estou mudando para Bauru, quero ficar junto com vocês. É porque criou esse vínculo, criou esse alicerce através da Tarde com a Torá, onde nós estamos aqui há mais de 5 anos, trazendo diariamente, né, pela graça, pela misericórdia bendita de Hashem, né, a Tarde com a Torá. Então isso tem sido algo que tem criado um vínculo profundo entre nós. E é exatamente isso que Deus quer. Não nos conhecemos, a maioria, não nos conhecemos pessoalmente, mas aprendemos a amar um ao outro, a respeitar um ao outro, a criar um vínculo, a criar um alicerce, e assim sucessivamente, né? Então, tem pessoas aí, que nem por exemplo, né, o Rodrigo Gomes, aqui de Bauru, né, que nós nos conhecemos pessoalmente faz acho que 2 ou 3 dias atrás, né? Então o Rodrigo Gomes chegou, rapaz do céu, parece que eu te conheço faz muito tempo, né? Então, cria esse vínculo, e isso é muito bom, né? É através dessas questões que acontece o quê? É a Torá que nos une. São as 7 leis de Noa que vai criando esse fundamento entre nós. E nós vamos o quê? Nós vamos vivendo e convivendo. Outra coisa que criou um vínculo entre nós. Lá vem a Edna atacando de novo aqui, ó. Dá uma risadinha, Edna. Tá dando risada baixinho aqui, ó. O que você fala, Edna? Ah lá, vocês escutaram a risadinha dela? Você vai aparecer mesmo? Você vai? Aqui, ó. Ah lá. Um pouquinho só. Shalom para todos. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'ar konim abdi Baruch. Aí, ó, Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro. É verdade. Que fosse hoje mesmo, ou seja, que eu pudesse mudar hoje mesmo para Bauru e para estar junto com vocês na sinagoga Benei Noa, Regional Bauru. Baruch Hashem, né? Então é isso daí mesmo. Aí a Edilene Cardoso Rios, né? Lá de Jundiaí, interior de São Paulo. Nós chamamos Edna, né? A Edna aqui é com o D mudo, viu, Edilene? É o D mudo. Aí a Edina, essa é com I, essa tem I. É Edina Silva, daqui de Bauru, da nossa sinagoga, Benei Noa, né? Que faz parte aqui, Baruch Hashem, né? Então, é isso daí. Olha lá, a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, né? Pernambuco. Aí, Edna maravilhosa, também concordo, viu? Né? Então, a Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, né? Então, é isso daí, vamos criando esse vínculo. Ela quer aparecer. Eu amo vocês também, viu? Vem embora para cá. Meu Deus do céu. Vamos ficar todo mundo junto. Não, não pode não, senão os nossos emissários por aí vão ficar bravos comigo depois. Não, eles vêm também. Não, precisamos expandir, o Farat está, expansão. Né? Segundo o plano divino que Deus tem, né, para cada um em cada lugar, em cada época, né? Não resta dúvida. Aí a Edilene falando sério aí, né? Não, vamos embora não. Podem fazer uma caravana e visitar Bauru, né? Mas aí continue. Cada um de vocês é importante onde vocês estão para a expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Para que nós possamos transformar este mundo, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, né, o povo judeu, transformar este mundo para ser a moradia divina, né, a moradia de Deus, né? Aí sim, né, nós estaremos vivendo um mundo só, com Mashiach na redenção final, e depois temos Olam Rabá, sem sombra de dúvidas. A Edilene, aliás, é de Campinas, né? Tem previsão para vir a Campinas? Aí eu preciso conversar com o emissário aí de Campinas, tá bom, Edilene? Né? Vamos conversar com o emissário aí de Campinas, vamos ver aí
o que Hashem prepara nesse sentido aí, tá bom? Baruch Hashem, né? Então, amados, isto é contagem do Homer. É essa a realidade, né? O Ivan Lisboa, né? O Café da Edna criou um vínculo muito grande. É por aí, né? Aí eu disse de novo, aí eu vou me expandir, mas para ir aí para Bauru. Né? Então, é isso daí. Então, amados, isto é contagem do Homer. É nós diminuirmos as distâncias através das 7 emoções da nossa alma e do nosso refinamento, da nossa personalidade. Fazer que o mundo seja pequeno devido às 7 emoções sendo devidamente aperfeiçoada, criando vínculo, alicerce, aonde nós estamos, nos 4 cantos, nos 4 ventos do nosso planeta. É isso que faz com que nós sejamos, de fato, um, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Vamos para a nossa aliá aqui, senão nós não falamos nem aliá de hoje aqui. Tá bom? Baruch Hashem. A nossa aliá de hoje, estamos no capítulo 27. Ok? Versículos 1 a 15. Então, nos versículos 1 a 15 da nossa aliá de hoje, né? Agora vamos falar mais sério, ok? É onde o nosso Rebbe Menachem Mendel fala o nosso valor infinito. Olha aí, ó, o nosso valor infinito. Ninguém é menos que ninguém e ninguém é mais do que ninguém. Somos e temos um valor infinito. Então, no capítulo 27, do verso 1 a 15, nós temos aqui preceitos, segundo os nossos mestres, tanto para judeus como para não judeus. O capítulo 26, ele é literalmente para o povo judeu. As lições, nós podemos tirar lições dos preceitos para o povo judeu explicitamente, né, para eles. Podemos tirar lições, como temos tirado, no aprendizado do nosso dia a dia. Aqui no capítulo 27, já são preceitos que diz respeito tanto para judeus como para não judeus. Vejam bem, capítulo 27, né, iniciando aí. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel dizendo-lhes, quando um adulto expressa um voto para doar ao santuário de Deus o valor estimado da vida de um adulto ou de uma criança, então o valor dado seguirá realmente as quantias fixas, né? Depois do verso 3 ao verso 8, nós temos aí o valor estimado de um varão entre 20 e 60 anos, é 50 shekalim de prata, de acordo com o shekel, o sistema de medidas usado para itens santificados. Para uma mulher, esse valor estimado será de 30 shekalim. Então aqui temos, né, do verso 3 ao verso 8, a questão sobre o valor de doação, ok? Então vamos direto para os comentários dos nossos mestres, para que nós possamos tirar aqui as lições nesse sentido aqui, ok? Primeiramente nós temos aqui Rashi, ele nos fala sobre esse valor infinito que nós temos, né? Ele escreve na Parashá Emor, no capítulo 22, verso 25, está escrito lá, não judeus podem fazer juramentos e donativos como os judeus. Então lá no capítulo 22 aqui de Levítico, na Parashá Emor, nós temos lá que o judeu ele não pode fazer uma oferenda para Hashem, mesmo recebendo de um não-judeu um animal imperfeito. O não-judeu ele até pode levar um animal imperfeito, mas o judeu não. Ele não pode, né? É o que nós vemos lá no capítulo 22, verso 25. Então, aqui agora, no capítulo 27, nós temos aí preceitos para judeus e não judeus, exatamente dentro do aspecto de doação para as coisas do eterno, certo?
nos dias do mexicano tabernáculo no deserto e o Beit HaMikdash em Jerusalém, onde o povo judeu vivia literalmente da agricultura e da pecuária, bem como o não-judeu vivia da agricultura e da pecuária. Então, os seus dividendos eram realmente o fruto da terra, a criação dos animais e o dinheiro que eles conquistavam através das vendas dos negócios que faziam envolvendo todos esses aspectos aí. Então, nesse sentido, é que eles faziam as suas oferendas, né? Nenhum animal poderia ser defeituoso e também os provimentos em dinheiro que eles recebiam. Então, Rashi está nos relatando aqui que o não-judeu ele pode fazer juramentos e donativos como os judeus. Então está bem claro aqui no capítulo 27, nos comentários de Rashi, que o não-judeu ele pode fazer a sua doação, como os judeus o fazem. Todo mundo sabe, é público e notório, por exemplo, que o Silvio Santos, né, Silvio Abravanel, família judaica, ele manda muitos provimentos para Israel. E muitas causas de nobres que envolvem sinagogas pelo Brasil afora. Está conectado sempre em doações para com as causas nobres. E o não-judeu ele pode fazer a mesma coisa, como os Beninu estão fazendo, através das suas doações, através dos seus dízimos, das suas ofertas, através de atos de caridade, atos de bondade, socorre aqui, ali e acolá, e por aí afora vai. Então, nós não-judeus Beninu podemos fazer realmente juramentos e donativos como os judeus o fazem. Continuando. Porém, no nível literal fica claro que um não-judeu pode fazer ou ser objeto de um voto ao templo, conforme já mencionado. A Torá desejou fazer uma distinção entre as leis do capítulo 26, que só se aplicam literalmente ao judeu, e agora, no capítulo 27, preceitos que estão conectados e que se aplicam a tanto judeus como não judeus. Então, você, realmente, com um espírito voluntarioso, com amor, pelo Eterno, por Hashem e pela causa de Hashem, você faz as suas doações, seus donativos para as comunidades Benei Noa ou as sinagogas Benei Noa regionais, que tem 9 no Brasil por enquanto, certo? Você pode fazer igual um judeu faz para as suas sinagogas tradicionais. E as comunidades e as sinagogas Benei Noa também, seguindo o exemplo do irmão mais velho, o povo judeu, se envolvendo com as peculiaridades locais e as necessidades locais, e aonde puder ajudar, vai fazer ajudar, se envolver com questões sociais também. Faz parte. Seguimos o exemplo do nosso irmão mais velho, ok? Então, os nossos mestres do Hassidismo, segundo o pensamento racídico, nos fala da seguinte forma. Durante as fases iniciais de seu crescimento espiritual, a pessoa tenderá a observar as mitzvot por causa do refinamento pessoal, contagem do homem, que elas trazem, e não por obediência pura à vontade divina. Ou seja, não é uma obediência cega, a chamada fé cega. É uma fé com sabedoria, com inteligência, com entendimento. E a obediência, ela vem dentro do mesmo aspecto. Não é você ter uma obediência cega, mas uma obediência à vontade de Hashem com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, tudo movido por um amor verdadeiro. Por conseguinte, as mitzvot do iniciante são espiritualmente obstruídas por suas próprias intenções egocêntricas, pois só uma mitzvah que é feita sem qualquer motivo ulterior, mesmo sendo este nobre ou sagrado, pode estabelecer uma perfeita conexão entre o homem e Deus.
Então, o iniciante, aqueles que estão dando os primeiros passos na sua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, como Beneinô, muitas vezes ele é movido pelo egocentrismo, de forma egoísta, né? Então, ele vai fazer uma doação, mas ele encurta a sua mãozinha, ele deixa o jacaré ficar batendo o dente assim para ele não abrir a mão, entendeu? Então, ele como é iniciante, ele então não tem aquele entendimento ainda mais apurado realmente das mitzvot de Hashem. Então ele vem com medida, né? Ele é restritivo, por assim dizer, certo? Porque ele é um iniciante, mas assim mesmo ele mantém uma conexão com Deus. Ele não é isolado, ele tem conexão com Deus, certo? Segundo Rambam, Maimônides fala que uma pessoa precisa coagir sua má inclinação para não se tornar avarenta, escrava do dinheiro, escrava das coisas materiais, certo? O iniciante, ele é mais tentado a isso, porque ele está mais apegado realmente ao dinheiro e às coisas materiais, porque ainda lhe está faltando crescimento de conhecimento dentro da palavra. Então ele aconselha firmemente que a pessoa limite suas doações para não mais que 1/5, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa cujo serviço divino encontra-se limitado por sua personalidade não refinada. Então vejam bem, aqui dentro do capítulo 27, então é orientado ao iniciante ele abrir mão de 1/5 daquilo que ele possui. Vejam bem a orientação da Torá. Porém, uma vez que a pessoa consegue se libertar de todos os motivos ulteriores, né, que está conectado com o seu egocentrismo, e dedicar suas posses não para se refinar, mas sim porque outros precisam do dinheiro e dos provimentos para as manutenções do dia a dia. Então, não há limites com referência a quanto ela pode dar. Aí fica a critério dela. Se ela vai dar 10%, 20%, 30%, 40%. Aí fica a critério da pessoa. E ela já não mais iniciante, ela já com mais amadurecimento e conhecendo a causa nobre naquela que ela está se dedicando para enviar a sua doação, seu dízimo, sua oferta, né? Então ela conhecendo, tendo confiança, então não tem limites. Ela pode fazer de livre escolha a sua doação, oferta e dízimo o tanto quanto ela quiser. Lembrando que o próprio Maimônides diz, é o melhor investimento. No mínimo, Deus restitui 2 vezes. Lembre-se que não se pode fazer de forma cega. Não há fé cega, precisa ser com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, ok? Então, por isso, não há limites com referência ao quanto ela pode dar. Assim, em seus comentários para a Mishnah, segundo Maimônides, PA, capítulo 1, verso 1, né? Então, Rambam, Maimônides escreve, atos de bondade não têm medida fixa. Atos de bondade não têm medida fixa. É um coração voluntarioso e amoroso e simplesmente, realmente o fazer. Obviamente, você não vai zerar a sua família para entregar tudo na causa do eterno. Isso daí é fé cega. E Deus não se agrada de fé cega. Tem que ser com inteligência, certo? Tem que ser exatamente dentro de todo esse aspecto aí, né? Então, segundo Rodrigo Gomes, o Rabi Menachem diz, simples ato de bondade que praticamos tem poder de transformar o mundo. Corretamente. E aonde as pessoas elas trazem os seus donativos, ofertas e dízimos para as causas nobres, aonde há estudo da Torá, que é a coisa mais nobre que tem, porque é o estudo da Torá com as 7 leis de Noa que vai transformar o mundo. Somado a isso, os atos de
dentro do campo social, né, para socorrer o pobre, o necessitado, etc. e tal, né? Isso faz com que o mundo seja de fato transformado. São atos nobres. Você pode participar disto. Vê a sua comunidade, a sua sinagoga Benenoa regional, ou aquela que é do seu agrado, não deixe de investir realmente nesses lugares aí, ok? Continuando ainda, né? Aquilo que Rambam fala, então Maimônides diz assim ainda: é apropriado para uma pessoa observar esses preceitos de consagrar e dedicar a sua propriedade, os seus bens, para coagir sua má inclinação a não ser avarenta, escrava do dinheiro. Afinal de contas, Deus nos libertou. Porém, a pessoa nunca deveria consagrar ou dedicar todas as suas posses. É o que nós acabamos de falar aqui. Eu vou entregar tudo. Não. Porque aí nós vamos ter outro problema. Porque aí nós vamos ter que cuidar de você. Vamos ter que cuidar da sua família. Aí fica difícil. Então, não é para doar tudo. É doar segundo aquilo que realmente é algo inteligente, com sabedoria, com entendimento. É aí que você vai ver essa questão. 10%, 20%, 30%. É você que vai decidir. Como diz, né, um outro sábio, né, que Deus apenas ele deu a base, 10%. Daí para frente é a seu critério. A decisão é sua, ok? Por isso não é devoção, mas tolice, dar tudo, né? Completando aqui o que Maimônides fala. Pois, perdendo todas as suas posses, ela torna-se dependente da ajuda dos outros. Aí vão ter que socorrer você. A pessoa não deve atrair compaixão sobre si. Com referência a tais pessoas, nossos sábios disseram: um homem de devoção tola está entre aqueles que destroem o mundo. E nós precisamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus e não destruir o mundo. Então, quando você faz as suas doações, ofertas, dízimos, de forma tola, você está ajudando a destruir o mundo e não a transformar o mundo. É isso que está escrito, segundo Maimônides, né, em Sotá 20a. Ao contrário, aquele que gasta sua riqueza para observar mandamentos não deve gastar mais do que 1/5 de suas posses, como escreve Maimônides em Leis de Estimativas e Dedicações, capítulo 8 e verso 13. Então são as palavras de Irash, são as palavras de Maimônides, são palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O nosso valor é infinito. E nós não podemos desvalorizar isso. Por isso que é importante, realmente, nós termos responsabilidade de fazer uso do infinito poder da Torá para refinar tanto a nós mesmos quanto ao mundo, estudando todos os seus aspectos e internalizando-a ao máximo que pudermos e mais e mais. Quanto mais estudamos e mais praticamos, mais nós estamos transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem? Então, amados, as luzes especiais de Shabbat se acendem às 17h14, né? As mulheres que tiverem o privilégio de poder acender no horário, 17h14, assim o façam. E aquelas que estão trabalhando e vão chegar já depois do pôr do sol em casa, não deixe de acender da mesma forma as luzes especiais de Shabbat. E pela graça misericordiosa de Hashem, a partir das 20 horas, aqui por este canal do Facebook, nós estaremos diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru para o Brasil e para as nações, transmitindo o Kabbalat Shabbat para este sagrado dia do Shabbat. Então, nós temos um novo encontro para daqui a pouco, a partir das 20 horas, no nosso Kabbalat Shabbat. Então, desde já, a você e toda a família, um Shabbat Shalom, as comunidades Benei Noah, um Shabbat Shalom com muita presença divina
e que cada um tenha grande sabedoria vinda dos céus através da Torá. Shabbat Shalom, até daqui a pouco.